Irmãos, nós hoje vamos continuar a aula que foi iniciada no domingo passado com o pastor Romualdo, que começou sobre a igreja e os sacramentos. A parte de hoje é a segunda parte, que trata agora dos sacramentos. No domingo passado, falamos sobre a igreja, nos seus mais diferentes detalhes, termos bíblicos, nomes usados nas Escrituras, e hoje vamos falar sobre os sacramentos, né? Tenho absoluta certeza que todos leram a apostila. Alguém quer para mim definir o que é sacramento? Com as suas palavras? Não precisa ser com as palavras que estão na apostila. O que você entende como sacramento? Alguém quer me ajudar? Sacramento, aquilo que é sagrado. O que mais? São ritos, são cerimônias. Acho que Deus, em Cristo, conhecendo essa nossa capacidade fácil de esquecer das coisas, esquecer dos detalhes, cair as coisas no esquecimento, e também a nossa necessidade de materializar, visualizar. Então, o Senhor, por cuidado de cada um de nós, da sua igreja, instituiu algumas cerimônias, alguns ritos, alguns atos que não somente simbolizassem bênçãos da parte dele, mas que mais do que simbolizassem, rememorassem, nos mantivessem com a mente bem avivada, fresca, trazendo alegria em todo o tempo, trazendo esperança, convicção, certeza, e com tudo isso sermos abençoados. Na medida em que, participando dos sacramentos, com o coração entendendo, a mente entendendo, o coração aberto, o Espírito Santo está nos abençoando. Então, participar dos sacramentos é um meio de bênção, é um meio de graça. Deus está nos abençoando quando participamos dos sacramentos. Pastor Romualdo já disse na aula passada, essa definição de sacramentos ao longo da história envolveu vários ritos ou vários atos. Então, aos sacramentos que são a palavra e os sacramentos, meios de graça, perdão, que são a palavra e os sacramentos. Existe um meio de graça que inclui a oração, que foi colocado aqui no domingo passado, e já existem, na definição de alguns teólogos mais modernos, uma definição mais ampla, dizendo que tudo aquilo que a igreja ou na igreja praticamos em nome de Deus e pela bênção, sob a bênção de Deus, torna-se um meio de graça. Então, numa definição mais livre, a igreja, suas atividades, onde Deus está presente e se manifesta, é um meio de você ser e eu sermos abençoados. Mas os sacramentos, então, está aí na apostila de vocês, numa definição mais ordenada, são os sinais instituídos e ordenados por Jesus para nos servirem de forma visível, audível, como uma lembrança contínua, como um estímulo, um selo, uma confirmação das promessas que Deus fez no pacto da graça e que já foram e estão sendo aplicados às nossas vidas. E então a nossa participação neles expressam e reforçam nossa fé e a nossa obediência. A Igreja Católica tem alguns outros sacramentos, ela lista alguns outros sacramentos: Eucaristia, Crisma, a penitência, o matrimônio, a extrema-unção. Porém, nós, reformados, usamos como definição de sacramento apenas aquilo que foi ordenado diretamente por Jesus. Aquilo que Jesus disse, faça isso. E disse, faça isso para sempre, ou sempre que. Então, as ordenanças que Jesus deu, que disse que devem ser feitas e praticadas perpetuamente, cujos atos ou cerimônias em si mesmos revelam o que a cerimônia está representando. São ordenanças que servem para, como eu disse há pouco, instruir, confirmar e selar as bênçãos que recebemos pela fé. Então, dessa maneira, na igreja reformada, mais tradicional, os sacramentos estão junto com a palavra como meios de graça, e os sacramentos são o batismo e a ceia do Senhor. São esses dois sacramentos que nós veremos nessa manhã.
Então, por definição, um sacramento é algo que nos abençoa, como disse a irmã, mas é algo que tem que ter elementos materiais visíveis, porque na medida em que comemoramos ou praticamos, aquele meio material que é usado, a água no batismo, o pão e o vinho na ceia, nos rememoram o que ali está sendo simbolizado, significado. E é muito bom que eu coloque desde esse momento algo que é muito claro na igreja cristã reformada. Os atos que usam meios materiais, a água, o pão e o vinho, esses elementos, eles em si só, não têm poder de abençoar. Não é o pão que abençoa, não é o cálice que abençoa e não é a água que regenera. Eles são elementos recordatórios ou simbólicos. Ângelo, mas isso é claro, você está falando óbvio. Não é o óbvio. Vocês daqui a pouco vão ver que não é o óbvio. Para muitos, há no elemento bênção por ser o elemento que é. Porém, para nós que somos evangélicos, cristãos, reformados, os elementos físicos são apenas recordatórios. Eles não salvam. Ninguém ao ser batizado é salvo e se não for batizado, não será salvo. Não existe isso. Não há na Escritura essa mensagem, em nenhum lugar aparece isso. Não há na Escritura, e já desde agora me antecipo a dizer, nenhuma prescrição de que o batismo tem que ser por aspersão, imersão ou efusão. Não há nenhum lugar na Bíblia há a prescrição de que o batismo tem que ter água a cada 100 ml por pessoa, ou 500 ml, ou uma piscina, ou um rio. Não existe isso na Bíblia. A quantidade, o volume da água não muda absolutamente nada. O que tem que haver é a água para que represente o que ela está querendo representar, e nós já vamos ver sobre isso. Da mesma maneira, o pão servido pode ser um pedacinho de pão plus vita, ou pode ser um pedacinho de um pão asmo, aquele sem fermento. Não importa, porque aquele pão é meramente simbólico. E o vinho, suco de uva tem que ser vinho. Outro que diz vinho tem que ser suco de uva. Discussões que não levam absolutamente a nada, comuns a nós todos, né? Esse tipo de discussão que busca, arraia, o que não tem valor e sentido para discutir, esquecendo o centro. Mas, na verdade, o cálice e o pão são apenas significativos e representativos daquilo que o Senhor nos diz. Esse cálice é o meu sangue, e este pão é o meu corpo que foi partido. Então, para nós, já estabeleço desde agora, do início, a premissa que será a conclusão da nossa aula. Os elementos são simbólicos, os elementos são representativos. Só há prescrição de que seja batizado com água, que haja o pão e o cálice, e mais nada, e mais nada. E é isso que nós vamos ver agora nas Escrituras, onde apenas fica representada a necessidade bem clara de obediência da nossa parte e fé ao participarmos desses elementos. Alguém pode abrir para mim Gênesis 17, 11? Gênesis 17, 11. Outro irmão abre em Mateus 26, 28. E mais alguém abre em Colossenses 2, 11 e 12. Gênesis 17, 11. Outro irmão em Mateus 26, 28. E o terceiro irmão em Colossenses 2, 11 e 12. Quem tem Gênesis 17, 11? Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Essa palavra é dada a quem? Dá para ver aí no contexto? Gênesis 17, 11, essa palavra está sendo dada a quem? Dá uma olhadinha aí no contexto. Abraão. Abraão está recebendo uma orientação de que a sua descendência, preste atenção nisso, isso faz toda a diferença. E temos uma especialista aqui em Antigo Testamento e ritos judaicos. Qualquer dúvida, procure nossa Rainha Esther, que ela terá a explicação para dar. Então, a promessa
de vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, de vocês e de toda a sua descendência. Essa é a promessa. Preste atenção, porque nessas pequenas palavras vem todo o sentido e resposta para as confusões. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E essa promessa é para vós e para a vossa descendência. E é por isso que as crianças estavam sendo circuncidadas. E a partir desse momento para trás, os adultos e aqueles que eram gentios ou que não eram do povo de Israel, porém quisessem entrar para o povo e para o pacto, precisavam também ser circuncidados. Certo, Esther? Então, isso é uma resposta maravilhosa para aqueles que dizem que o rito da cerimônia de circuncisão pertence apenas à nação de Israel e não tem nada a ver com o batismo, que também é o rito de iniciação no Novo Testamento. Porque a circuncisão no Antigo Testamento marca o povo como o povo da promessa, como o povo de Deus, como o povo cuja bênção especial e propriedade pertence a Deus. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus orienta que todo aquele que aceitar a mensagem e quer entrar no povo, fazer parte do povo de Deus, deve ser batizado. Então, essa ligação que a Igreja Evangélica Reformada faz entre a circuncisão como rito de entrada do povo de Deus no Antigo Testamento e o batismo como rito de entrada no Novo Testamento, tem sim afinidade. Não há como argumentar e dizer não batizo criança, porque no Antigo Testamento circuncisão não tem nada a ver com o batismo. Lá circuncidava criança, mas é porque era o povo de Israel. E agora a gente não batiza criança porque a criança não pode dizer que aceita o Senhor. Só um instantinho, deixa eu prosseguir aqui, depois eu abro para perguntas. Eu sei que temos 2 temas polêmicos hoje. Então, essa abertura de Abraão recebendo a promessa, dizendo que de ti virá a descendência que será como que? As estrelas do céu, como a areia do mar, em ti serão benditas o quê? Todas as nações. É tão claro no Antigo Testamento que a bênção do Senhor não era exclusivamente para um judeu, mas que Israel era uma nação que iria abençoar o mundo, mas não era uma bênção exclusiva para eles. É muito claro isso nas Escrituras. Então, o rito de circuncisão marcava a confiança, a fé na promessa de Deus, de que fazia parte do povo de Deus e que essa herança era para mim e para os meus filhos. Essa mesma bênção foi reenfatizada para o profeta Joel. Isso que vocês estão vendo, o Espírito Santo descendo sobre vós, essa promessa é para vós e para os vossos filhos. É o que diz a promessa. Então, esse rito que foi trazido aqui na lembrança pela leitura de Gênesis 17:11, é uma promessa que marca a fé de que Deus está comigo e Deus é meu Deus e eu sou o Deus do Senhor. E essa circuncisão era feita numa criança no seu 8º dia, crendo que a promessa do Senhor alcançaria. Eu já vou chegar em você, tá? Não esqueci, não. Mateus 26:28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então estamos dando entrada numa nova aliança. Nessa nova aliança, esse sangue que marca, tal como o sangue foi espargido e derramado com Moisés, quando ele apresenta a aliança da lei, apresenta a tábua dos 10 mandamentos, e esse ato é ratificado, comemorado com o sangue de um animal derramado e aspergido. Agora ele derrama o sangue no Novo Testamento e diz: esse sangue agora é a da nova aliança, dando prosseguimento. Irmãos, eu tenho falado isso por onde eu tenho passado, com os nossos amigos. Eu tenho estado muito preocupado com esse tempo de descarte do Antigo Testamento na igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos querem apagar o Antigo Testamento, chamaram o Antigo Testamento de algo caduco.
Mas não dá para entender o Novo Testamento completamente sem o trailer do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a introdução, é que nos dá acesso a uma melhor compreensão no Novo Testamento. Então há uma linha que começa lá no Éden e que chega lá no Apocalipse. E nós precisamos estar atentos a isso, amar, ler, conhecer também o Antigo Testamento. E o último texto, Colossenses 2, 11 e 12. O próprio texto de Paulo aos Colossenses faz uma ligação direta entre a circuncisão e o batismo. Ele mesmo faz a ligação nesse texto, fazendo uma correlação de ideias e mensagens. Sim, Daniel, você ia perguntar? No primeiro momento, a questão da circuncisão não incluía as mulheres, né? Mas obviamente. Você falou do sangue, Aham. e aí já se estendeu para todo o povo de Israel e ficou bem claro. Sim. E a bênção também através do batismo. Aham. Mas vai lá na frente e outros. Sim, querido, tá bom, ok. Está entendido. Está entendido perfeitamente. Então, vamos falar sobre o batismo. Quer dizer, já dei várias pinceladas aqui. O batismo que o Senhor Jesus diz agora, todo aquele que crê, ide por todo mundo, pregai o evangelho, e aquele que crê deve ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é o rito ou a cerimônia de entrada que assinala a entrada ou que confirma ou que testifica a entrada de alguém no povo de Deus. É interessante, irmãos, que alguns textos da Bíblia, nós vamos ler alguns deles, mostram que o batismo não foi algo inaugurado por Jesus. A cerimônia do batismo, ela foi aproveitada por Jesus, mas é algo que já existia. O povo de Deus já praticava isso. João Batista já batizava. Aliás, o nome dele não era João Batista de Souza, ele era João que batizava. E daí vem João Batista. Não sei se vocês sabem que Jesus Cristo também não quer dizer Jesus Cristo de Oliveira Andrade. É Jesus o Messias, o ungido. E é isso que quer dizer Jesus Cristo. Não era um nome composto. Então João batizava. E João batizava era uma cerimônia naturalmente aceita pelos judeus. Aqueles que aceitavam a sua mensagem, o seu convite de venham para um arrependimento nacional, mas que se realiza com pessoas. A nação vai se arrepender com o arrependimento de você. E aquele que aceita essa mensagem, venha para ser batizado. Então essa cerimônia de batismo de João, que Jesus então marca também como o início da entrada no povo, já era uma cerimônia conhecida pelos judeus. Não vê na Bíblia nenhum judeu dizendo assim, mas eu vou ser batizado por quê? Por que João está me batizando? Não existe isso, porque já era uma cerimônia conhecida. Aí eu quero que vocês abram as Bíblias aí em Números 19, 18 a 20, Números 19, de 18 a 20, e um outro irmão, Ezequiel 36, 25. Números 19, de 18 a 20, e Ezequiel 36, 25. O homem puro pagará molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela pedra. E ao que, minha querida? Aspergirá. Molhará naquela água e a aspergirá. Aspersão. Continue. Sobre utensílios e todas as pessoas. Aham. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos.
em alguém que foi morto, ou que morreu, ou uma sepultura. Então, essa era uma cerimônia de judeus, uma cerimônia instituída por Deus com o sentido de representar a purificação espiritual. O molho de sopo, uma plantinha, tipo uma salsinha, né? Molhava na água, água corrente, água purificadora, e havia a aspersão. Minha consultora, meu posto Ipiranga, onde eu errar, você me levanta o dedinho e me corrige, tá bom, rainha? Então, essa cerimônia de aspersão era uma cerimônia judaica de purificação. Eu estou sendo repetitivo. Não vou dizer que eu estou sendo chato, que eu acho que vocês seriam educados e não falariam isso. Mas eu estou fazendo a repetição para isso começar a entrar na medula. Era uma cerimônia de limpeza e purificação, por aspersão, porém também de imersão, porque o mesmo texto fala de que as pessoas também podiam ou deviam mergulhar, molhar-se, banhar-se. Então, havia as duas formas de imergir e de aspergir na cerimônia de purificação. Ezequiel 36, 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Amém. Então, ênfase novamente de que essa cerimônia, que significa pureza, limpeza, purificação, era comum aos judeus por meio de aspersão. Porém, havia também momentos em que isso era feito por imersão, ok? Então, quando João, o Batista, o que batizava, começa a fazer a sua chamada, no dizer de Isaías, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor, chamando ao arrependimento, aqueles que abriam mão de uma história do pecado, uma história de passado, e aceitavam a nova mensagem, entravam no povo de Deus por meio da cerimônia de batismo ou de purificação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque eu vou ler alguns textos com vocês, onde fica muito claro que, fundamentalmente, a cerimônia de batismo traz o significado de purificação, limpeza, perdão. Já no Novo Testamento entra revestimento do Espírito Santo e, por fim, a morte com Cristo e a ressurreição com Cristo. Então, esses são os significados do batismo. Querem ver? Não é conversa de Ângelo. João 3, 25 e 26. Vamos ao texto. João 3, 25 e 26. João 3. É. Alguém abriu? Pode ler, por favor? Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Olha aí, a discussão era a respeito de quê? O que Kátia leu ali? Da purificação. Sim, Kátia, continue. Então, irmãos, tem alguma dúvida sobre isso? Estavam discutindo sobre a purificação a partir do batismo que João estava realizando. Vamos ao texto de Atos 22, 16. Agora, por que demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Sem tecla SAP. Está aí. Lava-te, batiza, purificando os teus pecados. 1 de Coríntios 6, 11. As fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes,
mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Vós vos lavastes. Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra. Repete, por favor. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, lavagem, purificado pela lavagem de água. E aí já faz um link direto com outro meio de graça, que é a palavra, certo? Tito 3, 5 a 7. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bom, eu acho que houve um erro aí na hora de tradução da palavra, porque diz aí que ele nos lavou e derramou sobre nós. Deveria ser nos imergiu nisso, né? Ou não? Não, o texto está falando que fomos lavados, que ele derramou sobre nós. Então, fazendo um link direto entre a cerimônia do batismo e a sua significação principal, que é o ato de limpeza, lavagem, purificação que vem desde o Antigo Testamento. Já vou abrir para perguntas, mas eu queria amarrar isso aqui dizendo algumas coisas. Há 2 textos que são usados pelos irmãos amados, que fecham com o projeto de que batismo só pode ser por imersão. Há 2 textos, nós vamos lê-los. O que nós na Igreja Evangélica Reformada não imersionista afirmamos é que não há na Bíblia nenhuma prescrição de volume de água, primeiro. Não há na Bíblia nenhuma prescrição de que seja exclusivamente por imersão, segundo. Só há na Bíblia uma cerimônia da qual provém o batismo, que era por imersão e por aspersão. E há significados no batismo como principal e fundamental a obra de lavagem e purificação. E já no Novo Testamento, o derramar do Espírito Santo e o seu revestimento. Desta forma, a igreja aspersionista, como são a nossa igreja e algumas outras igrejas históricas, aceita o batismo com qualquer volume de água. Pode ser por cima, por aspersão, pode ser por efusão, onde a pessoa está dentro da água e a água é tirada e jogada sobre ela, e a imersão. Então, a igreja evangélica aspersionista, ela não fecha com volume de água, não fecha com a exclusividade da imersão, porque o significado do batismo está mais no que ela representa do que na quantidade de água. Isso é que tem que ficar muito claro. Não há em nenhum lugar na Bíblia dizendo que tem que ser um volume de água acima de tanto, que o corpo tem que ficar todo ele debaixo d'água. Da onde veio isso, então? Veio de 2 textos que nós vamos ler agora, que são os textos imersionistas. Primeiro... Peraí, pulei aqui. Romanos 6, 3 a 5 e Colossenses 2:12. Romanos 6, de 3 a 5 e Colossenses 2:12. Porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sim, então, nele fomos batizados na sua morte e nele ressuscitamos. Então, na interpretação imersionista, se você não ficar debaixo completamente da água, não há o sentido de que você foi sepultado com ele.
E você sair da água representa a sua ressurreição. O outro texto que usamos é o de Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, o poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então fomos sepultados com ele no batismo. Esses são os dois textos onde os imersionistas fecham que por isso, porque fomos sepultados com ele no batismo e dele ressuscitamos, a água tem que cobrir completamente o corpo, dando sentido, o significado de que você foi sepultado. Além disso, a palavra baptizo, que dá origem ao batismo, é uma palavra grega que significa lavar completamente, molhar totalmente ou submergir. Então, pegando esse texto e sentido da palavra, em que batizo ou baptizo é uma palavra que significa molhar totalmente ou imergir, esse é o pacote que fecha com aqueles que afirmam que o batismo tem que ser por imersão, senão ele não simboliza o ato do batismo, certo? Bom, eu então anotei alguns textos para que os irmãos reflitam junto comigo, se é assim, exatamente assim. E aí, nós, como não fechamos como um ato só, uma cerimônia só, nós vamos apresentar para vocês alguns argumentos contra essa representação apenas e exclusivamente imersionista. Por exemplo, há dois textos em que nós encontramos a palavra baptizo e não houve imersão. 1 de Coríntios 10, 1 e 2 e 1 de Pedro 3, 20 e 21. 1 Coríntios 10, 1 e 2, 1 de Pedro 3, 20 e 21. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Alguém pode tentar me explicar isso? Nós estivemos sob a nuvem e passamos pelo mar. Todos fomos batizados em Moisés, sob a nuvem e no mar. O que é que os irmãos entendem desse texto aí? Poderiam me ajudar? Pelo que eles viveram, pela experiência que passaram. Sim. Essa expressão foram batizados com Moisés significa exatamente essa confissão de fé. Essa cerimônia, esse ato, esse acontecimento da passagem pelo mar, abertura do mar, a água, a nuvem. Então, que isso fechava um pacote de uma aliança de cuidado, eu serei o teu Deus, de preservação. Ali estava havendo como que um batismo. E aí a palavra está sendo usada, baptizo. E aí a pergunta que nos cabe é, quem esteve sob a aspersão e quem esteve na imersão? Na passagem do mar e sob a nuvem, quem foi aspergido e quem foi imerso? Vocês conhecem a passagem do mar, passagem do povo no Mar Vermelho? O que o mar aconteceu? O mar se abriu, eles estavam sob a nuvem, atravessaram e logo depois vieram o exército egípcio e quando o exército entrou, a água fechou sobre eles. É essa a passagem. Então, na verdade, quem foi batizado por imersão? Os egípcios? Eu estou falando bobagem? Quem esteve sob a nuvem, protegido sob a nuvem? O povo de Deus. Fica a dica. Vamos ao outro texto? Oi, querido. Tem a água na imersão. Tem a nuvem guiando, né? Não. Estava sobre. Isso.
aí mostra que o significado do batismo aí significa o acordo, o fechamento de uma aliança. Um significado do batismo como assim uma aliança e uma promessa cumprida. É esse o sentido do texto. Eu estou, claro, que fazendo uma brincadeira, mostrando que quem foi imerso foi o egípcio e quem esteve aspergido foi o povo. Mostrando apenas que o batismo nem sempre significa imersão. É esse o sentido do que eu quero dizer. Nem aspersão, sim. A nuvem não é uma água condensada? Sim. Mas não se derramou. O que ela quer dizer é que não se derramou. O que eu quero dizer é que aqui, batismo, o baptizo, não está significando exclusivamente molhar o corpo todo, nem imersão. O texto é apenas para dizer que nem sempre esse texto exclusivamente significa isso. Entendeu? O resto é brincadeira minha, mas que não está muito longe da verdade. Vamos ao outro texto, 1 de Pedro 3, 20 e 21. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da arca. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Então esse texto é lindo por duas razões. Primeiro, porque novamente fala que o batismo significa purificação. E é isso que eu queria que os irmãos saíssem dessa manhã aqui, levando isso. O batismo tem fundamentalmente o sentido de purificação. Purificação. E esse era um ato e era um rito judaico de aspersão e imersão. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Agora vamos tomar novamente o sentido da ilustração usada por Pedro. Ele usa a arca agora. E ele diz que havia 8 pessoas na arca e houve ali o batismo. Pergunto eu, na cerimônia do dilúvio, onde a chuva caía, agora a chuva cai sobre, quem está sendo aspergido e quem está sendo imerso? Fica a dica. Não é? Se a arca está sendo citada como Pedro, como um exemplo do batismo, quem foi aspergido foi quem estava na arca. E quem ficou imerso é quem morreu no dilúvio. Então, o que eu quero dizer é, para nós, o significado do batismo significa, sim, morrer com o Senhor, ressuscitar com Ele, ou seja, a entrada numa nova vida, passando pela cruz. Então, talvez mais representativo de morrer como Cristo e ressuscitar como Cristo, a cerimônia seria subirmos numa cruz para ficarmos igual a Ele. Mas não é o caso, é o significado a morte e a ressurreição. Mas significa fundamentalmente a continuidade de uma cerimônia veterotestamentária, que era uma cerimônia de purificação. E, por fim, no dizer de Tito e de outros escritores, o revestimento do Espírito Santo, que foi, no dizer de Jeremias, desde o Antigo Testamento, derramado sobre vós. Ok? Perguntas sobre esse tema que nós vamos passar para o outro polêmico, que é o batismo infantil. Sim, outros povos usavam essa cerimônia também. Havia batismo como cerimônias de limpeza e purificação em outras religiões, em outros povos. Eu acho que essa coisa de aspersão e imersão, eu fui batizada por imersão e segui o Espírito Santo. O mais importante é o arrependimento e o revestimento do Espírito Santo. Sim, sim. Que é o mais importante. Sim. Nessa aula de hoje, fique claro que eu não estou de forma nenhuma criticando o batismo por imersão. Forma alguma. Aceito o batismo, nós aceitamos o batismo por imersão, tanto como por efusão. Aliás, os quadros mais antigos dos pintores e artistas mais antigos da história representam Jesus sendo batizado por efusão, onde Jesus está com água pela canela e João Batista está colocando a água sobre a cabeça dele.
Então, as representações mais antigas mostram Jesus sendo batizado por efusão e não por imersão. Mas então, só fechar isso, Caio, vou deixar você perguntar e depois a irmã ali atrás. O que eu quero dizer é que nós aceitamos o batismo por aspersão, efusão ou imersão, desde que o significado seja que aquela pessoa que está recebendo o batismo esteja testemunhando que experimentou uma nova vida, que foi lavado, purificado, arrependido, confessado e entrou agora, pela graça e misericórdia, no povo de Deus. Esse é o sentido do batismo. É essa a questão. Se foi por imersão, glória a Deus. Se foi por efusão, glória a Deus. Se foi por aspersão, glória a Deus. Essa aula visa apenas levar aqueles irmãos que entram na igreja presbiteriana, congregacional, e fecham com a questão de, não, mas eu não passei pela imersão. Se eu não passar pelas águas, eu não fui batizado. Mostrar porque na Bíblia, sob que bases bíblicas a igreja presbiteriana não faz a imersão. Porque ela pode fazer por imersão, como pode não fazer por imersão. E de uma forma mais simples e prática, aspergir é muito mais fácil e simples do que ter que botar todo mundo num ônibus, num dia especial, procurar um rio ou uma piscina para fazer isso. É só essa a questão. Caio, fale. Quem pode batizar? Quem pode batizar? Muito bem. Já vou chegar lá, está na apostila, mas já vamos chegar lá. A irmã ia perguntar alguma coisa? Sim. Mostra que a experiência que temos com Jesus, primeiro acontece, claro, a nossa conversão do coração da gente. Mostra que, ok, que a gente tem que se batizar, né? Mostrar a nossa fé e tal. Mas fica o caso das pessoas que não crerem que, se você não se batizou, ou crerem que, se você se batizou, não se batizou, então você não está salvo. Por algum motivo. Você não conseguiu se batizar. Sim. Ah, cara, então você não está salvo. Sim. Mostra-nos que não é assim. Sim. Porque o ato, ele é... Isso, é um ato simbólico. Não é o ato que... Não. Devemos nos batizar porque é mandamento do Senhor. E podendo batizar, se não batizar-se, é clara desobediência ao Senhor. Simples. Fala, Kátia. Sim. 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 Certo. Isso. E essa classificação ela é muito bonita para aqui, né? No céu não tem, para a direita ficam os associados, no meio os aspergidos e na graça os que foram imersos, né? Graças a Deus. Aí você participa da mesa da Santa Ceia? Graças a Deus. Fala lá, minha querida, e vamos caminhar, né? Tem muita coisa para falar ainda. Sim. Sim. Mas eu queria saber, por exemplo, para mim fosse muito importante ter essa dimensão, não por não entender o simbolismo, mas por querer o simbolismo da imersão, por achar bonito o simbolismo. Aqui é presbiteriana. Depende do jogo de cintura do seu pastor. Porque pela constituição da igreja, não, você não precisaria fazer isso. Agora, nós já fomos a Israel, eu já fui a Israel, e... Oi? Isso, aí alguns irmãos lá em Israel pediram para ser batizados
no Rio Jordão. E eu perguntei ao pastor, numa das vezes que fui como presbítero representando a igreja Betânia, apenas eu como oficial da igreja, e respondendo aqui ao Caio, como oficial da igreja presbítero, ancião, com uma atividade... Ancião no sentido... Fique aqui muito claro. É bom que fique claro. Ancião no sentido apenas do cargo, certo? Então, o pastor Theo me autorizou para batizar ou renovar voto de batismo no Jordão, e assim foi feito lá. Numa outra vez que eu fui com o pastor Theo e ele estava presente, eu disse, pastor, então, quem pode batizar? Aqui na palavra mostra que quem batizava, a orientação era que os apóstolos do Senhor estavam sendo enviados para pregar e batizar. Então, a gente toma isso como prática nossa, de que prioritariamente, olha a palavra, prioritariamente, quem deve batizar deve ser os pastores ou os oficiais da igreja. Porém, há momentos, há situações, há eventos que vão fugir disso. Você está num leito de CTI, pregando uma palavra para uma pessoa que está ali no seu último momento e essa pessoa manifesta para você a aceitação em Jesus e o desejo de morrer, passando pela cerimônia de batismo. Você diz, não posso te batizar, que eu não sou pastor, não vou poder te batizar. Meu querido, bota a mão na água, ora, pede a bênção do Senhor e sinalize para aquela pessoa que ele recebeu o batismo. Entendeu? Vamos adiante, irmãos queridos. Aí, Anjo, nome. Eu vou botar meu nome na eleição. Fale. Uma pessoa que foi batizada na igreja católica, sim, ela se converte. Sim. Ela tem que ser batizada novamente? Tem. Por que uma pessoa que é batizada na igreja católica ou recebeu outros batismos precisa ser rebatizado? Porque o significado do batismo é a purificação, a lavagem, a limpeza, a aceitação dessa palavra, dessa promessa e dessa aliança. E então a igreja evangélica admite os batismos evangélicos como confissão de fé evangélica no Jesus Cristo, único Senhor, mediador, Salvador. Por isso, o batismo de quem vem de outras religiões é necessário. Tá bom? Vamos em frente, moçada. Você quer falar também? É muito importante isso? Era essa a pergunta. Então vamos em frente. E aí, algumas igrejas batizam crianças. Oh, glória! Aí vem a questão do batismo infantil. E algumas igrejas não aceitam o batismo infantil. E a igreja evangélica histórica, reformada, em algumas delas aceitam a criança. Por que aceitam a criança? Eu, na apostila, coloquei 4 argumentos e tenho a esperança alegre, confortadora ao meu coração que vocês leram e foram ao texto para verem as bases disso, né? Mas, en passant, como dizem os franceses, podemos ler alguns textos. Se nós representamos que o batismo é a entrada, é a cerimônia de entrada no povo de Deus, e se admitimos, como na minha introdução da aula, que as crianças do pacto com Abraão, veja que eu não estou falando da lei de Moisés, estou falando do pacto com Abraão, que veio antes. Essas crianças receberam a circuncisão, assinalando nelas de que o pacto e a promessa de ser povo de Deus era extensivo a elas e que elas, crianças, ainda que crianças, faziam parte do povo de Deus. Entendam bem isso, eu estou sendo bem enfático, de que as crianças estavam sob as promessas da aliança, debaixo do acordo do pacto de que eram povo de Deus e por isso eram circuncidadas. No Novo Testamento é óbvio, ou parece ser óbvio, que as crianças, onde o próprio Jesus disse, delas é o reino dos céus, a elas não deveria ou não deve ser negado
à cerimônia que afirma que ela é do povo de Deus. Se Jesus disse que ela é do povo de Deus, se Deus diz a Abraão que as crianças estão debaixo do pacto, por que eu, no meu cerimonial denominacional, vou dizer, não vou batizar porque ela não é do povo de Deus? Como assim? Não é porque ela não pode confessar que é. Se ela não pode confessar que é, ela não pode ser batizada, porque só pode ser batizado quem confessa que é do povo de Deus. Então, como ela não pode confessar porque ela ainda é criança, ela não pode ser batizada. Ou então, Abraão não deveria ter circuncidado as crianças, Joel não deveria ter dito que as crianças estão debaixo da promessa, e o Senhor Jesus deveria ter deixado muito claro que criança não deve, não pode, não necessita ser batizada. Alguns ainda mais objetivistas dizem assim, onde é na Bíblia que diz que pode batizar a criança? A resposta imediata vem assim, onde é na Bíblia que diz que a criança não pode ser batizada? Então, por essa razão, por uma questão de coerência, de que Abraão recebe uma promessa e a promessa de Abraão é a promessa que se estende no Novo Testamento à igreja, que o Israel do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento, e o autor de Hebreus diz várias vezes que as promessas do Senhor no Antigo estão extensivas e eternas no Novo, de que o Antigo Testamento revela com sombra dos bens vindouros a graça que aparece no Novo Testamento, porque uma criança inocente pode ser circuncidada no Antigo Testamento, sem que dê a ela o direito de dizer quero ou não quero ser, e no Novo Testamento a criança não pode ser batizada porque ela não pode confirmar que ela quer ser do povo. Não há coerência, essa é a questão. Atos 2, 38 e 39, 1 de Coríntios 7, 14. Atos 2, 38 e 39, 1 Coríntios 7, 14. Vamos ler? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O batismo é a cerimônia de entrada no povo, na promessa. A promessa é para vós e para os vossos filhos, concluindo 3 pontos. O batismo pode ser administrado à criança, por que não? Eu não vejo na Bíblia criança ser batizada. Vai ver, já vai ver. 1 de Coríntios 7, 14. Porque o marido não crente é santificado na vida da esposa. A esposa do crente é santificada na vida do marido. Se não fosse assim, você seria Como é, Kátia? Os filhos de vocês são? Eles não são o quê? Eles não são o quê? Então, o filho do crente, ele não é impuro. Ora, nós acabamos de estudar, acabamos de estudar que a cerimônia do batismo é o testemunho de purificação. Pois se o texto está dizendo que o filho do crente, ele não é impuro. Então, por que ele não pode ser batizado? São coisas assim que você pode usar a mera lógica, não precisa nem usar teologia. Vamos em frente. Eu faço uma argumentação aqui, como negar às crianças o sinal externo, que é o batismo, de que elas pertencem ao reino. Se elas pertencem porque o próprio Senhor afirma que elas pertencem. Mateus 19, 14. As crianças batizadas na infância, sob promessa e garantia de Deus, é óbvio, precisarão confirmar esta decisão e a confissão de fé quando atingirem a idade da razão. Tal como uma criança judia que foi circuncidada, se em algum momento ela disser assim, não quero ser mais do povo, vai se afastar, uma decisão dele. Eu não quero fazer parte do sistema judaico, das promessas de Deus, vou embora. É uma decisão que ele tem. Assim como uma criança que foi batizada na infância também pode dizer, não quero nada desse negócio de igreja e tudo.
Chegou o momento em que ela, pela sua razão, decide isso. Porém, a promessa é para vós e para os vossos filhos. E nessa fé, e nessa expectativa, e nessa esperança, e nessa convicção, os pais batizam os seus filhos, pedindo ao Senhor que confirme na vida deles a promessa de que a bênção é para ela e para os seus filhos. Segundo argumento, agora eu vou correr um pouquinho. Ainda que não apareça de forma explícita na Bíblia nenhum mandamento dizendo que as crianças sejam batizadas, também não há nenhum texto que diz que elas não devem ser batizadas, temos razões para crer que as crianças eram batizadas nesse tempo da igreja. Atos 16, 15, Atos 16, 30 a 32. Atos 16, 15, Atos 30 a 32. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a ir. Ela e toda a sua família. 30 a 32. Depois, trazendo por fora, disse: Senhor, se devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Entregaram a palavra de Deus, todos os de sua casa. Todos de sua casa. 1 Coríntios 1,16. Não há um apêndice dizendo exceto as crianças. Né? 1 Coríntios 1,16. Batizei também a casa do Estéfano, além destes não me lembro se batizei algum outro. Batizei também a casa de Cefas. Bom, terceiro argumento, que eu já citei aqui, já falei, que o pacto do Antigo Testamento foi feito entre Deus e Abraão, baseado em graça e fé. E teve como selo e sinal a circuncisão dos meninos, mesmo que não houvesse condições deles confessarem a sua fé. Os crentes no Novo Testamento são herdeiros do pacto de Abraão, das mesmas promessas, requerendo o mesmo compromisso de fé, já que o pacto é imutável. E por último, quarto argumento, em todo o Antigo Testamento, as crianças participavam como povo de Deus, tanto na renovação dos pactos, como fazendo parte da congregação. Há vários textos, e eu listo aqui na apostila, onde a nação era chamada para renovar o pacto com Deus, para jejuar pela ação de Deus, para decidir e tomar decisões nacionais, e o texto diz claramente, estavam ali homens, mulheres, jovens e crianças. Portanto, as crianças faziam parte, eram vistas, tratadas como povo de Deus. Portanto, se o batismo é o sinal de entrada no povo de Deus, não há por que negar a elas o batismo. Nós temos ainda, acho que 5 minutos. Daniel, que estava ali ansioso para fazer as perguntas dele. Fala, Daniel. Em relação ao batismo. Ele é essencial para a salvação? Não. Eu pergunto isso porque pessoas, às vezes, no momento da morte, mesmo não tendo alguém autorizado, Sim. pastor, Sim. Confessa que Jesus, que aceita Jesus como seu Salvador, que alguém do povo de Deus pode batizar. Sim, eu passei por isso rapidamente, mas só relembrar. Só na Igreja Católica, o batismo significa salvação. O corpo, que é o pão, é o corpo verdadeiro de Cristo, e o vinho, que é o cálice, realmente é o sangue. Aliás, fica aqui dito que a próxima aula, domingo que vem, novamente serei eu professor, vai ser domingo novamente de eleição. Então, para eu não falar sobre uma matéria nova, da mesma maneira como foi da outra vez no primeiro turno, eu vou terminar sobre sacramento Santa Ceia e vou abrir para perguntas relativas às aulas anteriores que não foram alcançadas pelo primeiro domingo do primeiro turno. Então, venha, mesmo você que vai votar logo cedo ou logo depois, eu vou estar aqui
aqueles que vierem, eu vou falar sobre a Santa Ceia e vou responder perguntas sobre as aulas anteriores, ok? Sim. Sim, mas é porque aí nesse caso, a ordenança do Senhor era aquele que crê seja batizado. Então, inerentemente ao crer, Jesus recomendava o batismo. Então, crer e ser batizado. O texto não está dizendo o contrário. Quem não for batizado não será salvo. Isso aí é uma conclusão que o texto não diz. Nós precisamos ter cuidado com isso. O texto diz, aquele que crer e for batizado será salvo. O texto não diz, aquele que crer e não for batizado não será salvo. Isso o texto não fala. Entendeu? Só uma coisa que a Igreja Católica, o batismo opera o significado. Isso. Só para reforçar isso. Isso. Romualdo está lembrando com muita clareza que na Igreja Católica é o batismo que opera a regeneração. É a água que salva. Então, fazer parte do batismo é um ato salvífico. Por isso, quem não for batizado não vai para o céu. E aí, essa teologia católica que está na mente, no coração do brasileiro, principalmente, ele precisa, deseja, necessita que, ao morrer, ou próximo da morte, ele seja batizado. Eventualmente, para nós, reformados, protestantes, quem morreu debaixo de uma bomba que explodiu, num acidente de trânsito, numa qualquer outra coisa, que já tendo ele aceitado Jesus, por alguma ocasião que faltou, não participou do batismo, contudo a ele está garantida a entrada no céu e não vai haver crente associado que não foi batizado, crente associado só na Suécia ou na Suíça. Um bom franguinho com quiabo ou com macarrão para os irmãos até domingo. Eu espero os irmãos aqui no domingo, hein?